Esse é o jornal Progresso. E outra parte que me chama a atenção no Progresso é essa coluna, né, que tem aqui na contracapa, a de hoje, de 11 de dezembro de 1902. E para os tempos que vivemos, de discussões cibernéticas sobre política, administração, direito, etc, etc, cada um de nós tem um pouco de tudo, né? Somos administradores, somos bacharéis em direito, somos bacharéis em medicina e, olhando bem de perto, somos todos um pouco loucos. E nessa época é bom voltar a 1902. Lei do Orçamento. O prefeito cobrou dos secretários para que até hoje, sexta-feira, fosse entregue a sua matriz, as suas matrizes de orçamentárias para que seja, enfim, feita e aprovada, se for o caso, a lei para os próximos plurianual, né, para os próximos 4 anos, em que serão programados o que será feito com o nosso dinheiro. E deveria ter encerrado hoje, para os secretários entregarem. E aí então entra em discussão com a Secretaria de Planejamento e Gestão, etc, etc, e sai dali o plano plurianual. E a propósito disso, em 1902, olhem só, Lei do Orçamento, José Álvaro Pereira de Moraes, intendente do município de São João do Montenegro, faço saber que, em cumprimento à respectiva lei orgânica, não é mais essa lei que se discute aí, né? Eu acho que já é outra, né? Essa lei orgânica já foi superada por outra aí dos anos 70. O Conselho Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei. Na época se chamava Conselho Municipal, acolhendo a Câmara de Vereadores. A seguinte lei, sob o número 13, de 31 de outubro de 1902, para o exercício de 1903. E notem que era aprovada de um ano para o outro, né? Hoje tem gente aprovando orçamento no afogadilho, né? No próprio ano em que o exercício deveria se iniciar. Parágrafo 8º, olha que riqueza. Divertimentos. De cada baile público ou baile de sociedade particular, onde o proprietário da casa ou qualquer outra pessoa vender bebidas, 20 mil réis, eu quero crer, né? 20 mil, moeda da época deveria ser réis, ou contos de réis. De casa, barraca, mesa ou tenda, que se armar para a venda de doces, fiambres ou qualquer outros comestíveis por ocasião de divertimentos públicos, por vez 5 mil réis. E assim por diante, né? De casa pública onde se jogue bilhar habitualmente ou não, de cada bilhar 20 mil réis. Que coisa, né? Lei do Orçamento de 1902 para 1903. De corridas de cavalo em cancha direita, chamada hoje de cancha reta, né? Por dia, 20 mil réis. Cancha reta, direita, é a mesma coisa, né? De companhias líricas, dramáticas, acrobáticas, ginástica, touro, machica, ou tauromáquina, não sei, né? Palavra aí que não conhecia. E outras por função, 15 mil réis. Que lindo, né? 1902 para 1903. Lei do Orçamento, em que se cobrava impostos até de bailes domésticos e quem vendia os docezinhos e as comidinhas para os frequentadores aí dos bailes. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos agora. Vamos ver se nós temos participações já aqui pela nossa página Varrendo a Redação 2 RPM no Facebook. Por favor, se manifestem.
Comentários, proponham assuntos também e nós vamos, à medida do possível, atendendo. As últimas semanas em Montenegro foram movimentadas na área policial. Nós tivemos na semana passada aquele crime, aquele assassinato dentro de um asilo de velhos. As pessoas dizem asilo de velhinhos, né? De velhos. Velhinhos é a forma carinhosa com que tratamos as pessoas, né? É aquele crime horroroso em que as razões não importam, o que importa é que foi um crime hediondo, por motivo fútil, sem dar chance de defesa à vítima, no seu local de trabalho, sendo que o local de trabalho desta vítima abrigavam pessoas idosas que poderiam ter sido vitimadas também, e se não foram pelas balas cuspidas pela 765 do sargento, pelo estresse emocional, né, que viveram, que passaram ali. Um crime, por todos esses aspectos, hediondo. E a cidade se abalou com essa notícia. Aí começam as discussões, né, os motivos, e a gente viu pela rede social também, Facebook, alguns já tentando minimizar. Vocês não conhecem toda a história. Meus amigos, não nos interessa toda a história, até porque deverá haver ali coisas de fórum muito íntimo e particular das famílias que não nos importa. O que não nos importa, o que mais nos importa, é que não há motivação justificável, atenuante para um crime como este, ocorrido em um asilo de velhos, onde uma moça de 28 anos foi assassinada a tiros e não a tiro. Por isso não se deve crer em crime acidental, em morte acidental de forma alguma, foram vários disparos. Isso abalou a cidade, foi manchete em todos os jornais, redes sociais, e as redes sociais, especialmente o Facebook, que é agora a rede social, essa tecnologia proporciona que as pessoas, o cidadão comum, possa se manifestar também, não é? Então, isso democratiza mais a informação e nos leva a tirar conclusões como as pessoas, a cidade vê esses acontecimentos. Isso foi na semana passada. Esta semana, mais precisamente, no domingo à noite, eu estava com o meu iPad, como só ia acontecer, né, assistindo a programação dominical e tal. Estaria de folga no outro dia, segunda-feira, e com o iPad no colo, às vezes a gente dá uma checada, né, na rede social, nos e-mails e tal. E quando vi aquela postagem de um filme frisado, né, congelado, quando abri, e aquela senhora dizendo que, olha, que isso sirva, né, para que as autoridades tomem ciência do fato e tomem as devidas providências. E eu, curiosamente, apertei o play e assisti aquilo que foi cenas de dois adolescentes conspurcando um cadáver, vilipendiando um cadáver em uma sepultura aberta. Segundo eles, já estava aberta. Há quem diga que não, que eles próprios abriram a sepultura, e vilipendiando um cadáver. Mas como a vida também traz algumas surpresas, né, coincidentes, curiosamente, eu acho que muitas pessoas fizeram isso, eu tentei congelar a imagem para ler a lápide, né, que ali estava. E pelo sobrenome, eu digo, conheço uma família bem próxima de sobrenome Walter, né? Será que é? Depois já outras pessoas também, especificamente um repórter da cidade, perguntou se alguém conhecia fulano de tal, falecido no ano tal. Para nossa surpresa,
a minha desconfiança se configurou. Olha como são as coisas, caro JB. Eu estive no velório daquele decujus, daquela pessoa que estava sendo ali, tendo o seu corpo morto, sendo desonrado. Por que eu estive no velório dessa pessoa? Foi no dia 24 de dezembro de 2011, véspera de Natal, faleceu, foi enterrado no dia 25 de dezembro, Natal. Ele é irmão de um rapaz que é casado com uma sobrinha minha, muito querida, e teve outras perdas. Já acompanhei em poucos anos que convivo com ele, pelo menos a morte de um outro irmão dele, por acidente automobilístico, que está enterrado ali naquela sepultura também. Me parecem 3 irmãos e o pai enterrado naquele mesmo sepulcro. Pois não é que era de gente conhecida, aquilo que já tinha enojado pelo simples fato de ser de gente conhecida. Eu digo, puxa vida, 1 ano e meio atrás estive no velório deste homem e agora vejo o seu sepulcro, a sua lápide ali ser quebrada e o cadáver sendo vilipendiado. O rapaz, que era irmão dele, reconheceu pela roupa e também pela lápide, né? E fez, no outro dia, correu fazer um boletim de ocorrência, e como toda a imprensa, a JP News e o Jornal Progresso já divulgaram, né? Deve ter sido enviado hoje para o Ministério Público, o trabalho da Delegacia de Polícia, e esses meninos de 15 anos prestaram depoimento, segundo o que os jornais divulgaram do delegado, um deles aparentemente arrependido e o outro não. O outro dizendo, se eu errei tenho que pagar, e com toda aquela empáfia que já é característica de adolescentes, né? Mas que naquele caso, e se percebe isso muito bem no vídeo, um era líder e o outro era o manda-leite. Mas as relações humanas todas são assim, né? Sempre haverá aquele que lidera e os seus liderados. E aqueles adolescentes me pareceram exatamente isso, um liderando, um quando já não suportava o cheiro, né, do decujus ali, ele quis parar e o outro, não, continua, continua, tenta arrancar. Ele chamou de moranga, se não me engano, melão, a cabeça do defunto. E percebe-se que ali tinha um líder e um liderado. E quando eu li as notícias nos rádios, li nos jornais, na rede social, me pareceu exatamente isso. Provavelmente o mais frio que prestou depoimento tenha sido aquele que era o líder e que talvez tenha convencido o outro, ou talvez tenha um terceiro, a fazer aquela barbaridade ali, né? É assim a nossa vida, é assim a sociedade. Líderes e liderados. Quando o líder lidera para o bem comum, aí nós temos uma pessoa que precisa ser seguida. Mas quando lidera, e isso já vem lá da infância e da adolescência, para o mal, aí nós temos isso que nós vimos aí, né? O abuso. Eu falo isso, trago à baila novamente, pelo fato de que, dessas coincidências, além de ser o fato em si nojento, um crime, eu fui o primeiro ali que postei, né? É crime, trata-se de vilipêndio de cadáver, no domingo à noite ainda. Além do crime, que já enoja por si só, ver que por essas coincidências, aquela pessoa que ali estava, nós tínhamos participado do velório delas 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. E é de uma família conhecida, gente humilde, e me parece que até a mãe não sabe do que ocorrido, porque seria, né, para ela, uma segunda morte do filho. Isso aconteceu aqui na nossa cidade, tomou a mídia estadual, nacional também, me parece que o SBT divulgou a notícia no resto do Brasil. Mas enfim, 2 fatos em 1 semana que mexeram com as pessoas de boa índole aqui na nossa cidade. Aliás, a maior parte da nossa população é de pessoas de ótimo.